Hello guys, eu sou o Valder Júnior e estamos aqui hoje para falar sobre fundos imobiliários e por que o maldito governo tá tentando tributar os nossos fundos imobiliários. Meu caro amigo, você tá curioso? Você quer saber por que querem taxar até isso? Meu amigo, se você tá curioso, então segue comigo pro vídeo, certo? Sem enrolação, meus amigos, você não sabe o que é fundo imobiliário? Primeiramente, imagine que você quer alugar uma casa, certo? E você constrói sua casinha, investe nela, subiu muro, subiu parede, revestimento, tal, conseguiu montar sua casinha. Aí essa casinha, ela tem um valor específico de mercado, certo? E você acaba alugando essa casinha e tendo um rendimento. Aí você pensa, nossa, legal, mas eu tenho muito trabalho para ter esse meu aluguel todo mês. Imagine se eu conseguisse ser sócio de grandes empresas que tivesse grandes galpões logísticos ou grandes prédios e apartamentos. E existe uma forma de fazer isso, são os fundos imobiliários, que é basicamente como o mercado se capitaliza para investir nesse tipo de equipamento. Nesse tipo de imóvel, certo? Aí você para e pensa, o que vale mais? Investir em uma casinha no interior da Paraíba, no interior do Piauí, no interior do Macapá, ou você ser sócio de grandes empresas que têm imóveis em São Paulo, não só imóveis como prédios, mas elas têm galpões logísticos, shoppings, isso são os fundos imobiliários. E esse investimento se dá através da Bolsa de Valores. Aí você entende, tá, beleza, e o que isso influencia na minha vida? Meu caro amigo, o governo, ele tá querendo taxar, mais uma vez, como essa desgrama, ele tá querendo taxar, tá taxando tudo. E os fundos imobiliários são a próxima vítima, certo? E isso pode afetar diretamente a sua vida. Porque, meu amigo, se o governo taxar 10% a mais o aluguel de um galpão logístico, você acha que o Mercado Livre não vai repassar isso para o consumidor? Pare para pensar nessa hipótese, certo? E por que o governo está querendo fazer isso? Cara, segue comigo. O governo, desde sempre, tenta tributar os acionistas, porque ele fala que, basicamente, os investidores, eles não contribuem diretamente para a economia, certo? E essa é a primeira grande mentira, porque se eu estou colocando meu dinheiro suado, o seu dinheiro suado, você coloca na economia, por exemplo, num fundo imobiliário de shopping, você acha realmente que a Boticário lá do shopping, as lojinhas de lá, as perfumarias, a Chili Beans não estão gerando empregos? Você acha realmente que a economia daquela região não está circulando dinheiro? E obviamente, se você investe numa empresa dessa, você quer ter resultado, quer ter lucro. E se a empresa não dá lucro, qualquer empresa quebra, certo? E são assim os fundos imobiliários, que é uma forma de investimento de forma segura e de você ter uma rentabilidade de recorrência mensal, certo? O grande problema é que o governo não vê os investidores com bons olhos e desde sempre ele tenta tributar o seu dividendo, que é basicamente esse aluguel que você teria da sua casa, certo? E basicamente ele lançou ontem ou há 2 dias atrás, se você parar para ver aqui, dia 1/7, o governo estuda tributar dividendos. Como assim estuda? Por que o governo faz esse tipo de notícia, certo? Geralmente quando o governo solta, fontes aliadas ao governo. Não, geralmente é o governo soltando essas informações para a imprensa para ver se cola. Por exemplo, soltou informação, deu uma grande repercussão, a merda vai ser fuderosa. Cara, ele não vai soltar, não vai para frente. Mas se ninguém fala nada, aí ele já coloca a cabecinha, certo? E a intenção do governo é isso, o governo não produz riqueza, é isso que você tem que entender, isso que nós seres comuns temos que entender. O governo não gera riqueza, o governo pega um pedaço da sua riqueza que você, meu caro amigo, produz. E se você acha que você não produz nenhuma riqueza, seu maior bem é o seu tempo, certo? Já que você não está produzindo nada. Aí é que tá. Mas por que o governo está taxando tanto? Por que o governo taxou as compras da Shopee? Por que o governo ele taxou os carros elétricos? Não é óbvio. Tipo assim, cara, eu tenho um carro elétrico. Eu tenho uma porra de um carro elétrico. Cara, é muito interessante que o governo isente qualquer imposto para que esse carro fique barato e qualquer um possa comprar, já que se o carro elétrico ele já não gasta combustível, a manutenção diminui, isso gera mais economia, é sustentável, porque o governo coloca os impostos lá em cima. Ele quer arrecadar.
Porque o governo em si está tendo problemas de arrecadação, certo? Por exemplo, no mês de maio, sob pressão do Congresso, o governo libera 13,7 bi em emendas parlamentares só em abril. Que ano? 3/5/2024. E o que são emendas parlamentares? Emendas parlamentares é basicamente um dinheiro que cada deputado ganha todo ano, certinho, para que ele possa usufruir de forma arbitrária. Como assim? Por exemplo, eu sou um deputado X, que eu não tenho uma mídia própria, que eu moro ali no interior da Paraíba, de onde eu venho. Aí ele faz o quê? Não. Para mostrar que eu estou fazendo um bom serviço, eu faço uma quadra de areia ali no meu nome, aí eu faço um hospital no meu nome, ou no nome do meu pai, aí eu chego lá, bato nas costas do prefeito. Opa, meu patrão, hoje eu tô fazendo isso aqui pela população, viu? Pela população. É tudo pela população. O que eu puder fazer. Meu caro amigo, você tá aqui, só você para trazer esse hospital para cá. Só você. E começa aquela puxação de saco que eu sei, você sabe. E principalmente você que é do interior. Aí o que acontece? Macho, é um lambe-lambe de saco do inferno. E as pessoas que estão vendo e são leigas pensam assim, cara, ninguém nunca fez nada pela minha cidadezinha. Ele é a primeira pessoa que coloca um hospital aqui. Eu vou votar nele. Eu não vejo o que ele tá fazendo no Congresso. Então, beleza, né? E o que acontece? Todo ano, os deputados têm dois tipos de emendas. A emenda regulatória, certo? Que todo começo de ano cada deputado tem. Ok, essa não tem como mudar. Mas temos emendas que podem ser aumentadas para que alguns deputados votem em alguns projetos que sejam importantes para o governo. Então, sei lá, ele quer fazer uma reforma da Previdência. Aí ele tem 30% do Congresso e ele precisa de 50% mais um, certo? Aí ele vai fazer o quê? Vai liberar emendas parlamentares para esses 20%, 30% de pessoas que são importantes para ele, para que ele aprove essa emenda. E o que acontece? Isso acaba com o Brasil por um todo, certo? Porque esse sistema faz com que deputados federais que têm poderes parlamentares tenham o poder de governador, certo? Porque só quem pode ter dinheiro para fazer uma obra, para movimentar uma estrada, para fazer o diabo que o parta, são só os governadores, porque isso é função do poder executivo, certo? E qual é a derrota desse negócio todo? É que, por exemplo, além disso, as nossas empresas, elas estão dando muito prejuízo. Por exemplo, no governo Lula 1 e 2, só em 2007 que deu prejuízo. No governo Dilma 1 e 2, só no ano de 2011 deu lucro. Os demais anos todos deram prejuízo. No governo Temer e Bolsonaro deram lucro. E nos dois governos Lula, engraçado que tá dando prejuízo, certo? Aí imagine, uma imensidão de contas que não estão batendo. O Brasil tá em déficit, mesmo com as exportações em alta. Aí você vê o preço da carne subindo, o preço do óleo subindo, inflação comendo no centro, certo? Aí você pensa, cara, realmente, e como isso tá afetando minha vida? Tá afetando tanto sua vida, meu parceiro, que tudo tá ficando cada vez mais caro. Isso é o que a gente chama de inflação. E a inflação é basicamente nosso dinheiro perdendo valor. E por que ele tá perdendo valor? Porque, basicamente, nosso dinheiro ele se desvaloriza com a nossa economia quando vai derretendo. E nossa economia tá derretendo, certo? Aí o governo faz assim, não, vou colocar dinheiro, vou subir a taxa de juros. A taxa de juros faz com que, quando você vai querer pegar um empréstimo, o empréstimo ele esteja cada vez mais caro para um empreendedor pegar. Aí eu tô lá trabalhando na minha lojinha de celular, tô dando certo, pá. Aí abri uma lojinha, aí abri a segunda lojinha, aí cara, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu abria 4 lojinhas. Aí você vai lá pegar o dinheiro e o dinheiro tá caro, tá 13% no geral, certo? É quando você vai pagar, ele dá 2,5 vezes, 3,5 vezes o valor que você pegou. Aí o cara acaba, não vou pegar esse dinheiro, não. Eu vou fazer o meu dinheiro com o meu dinheiro mesmo. Aí tá certo. O que ele faz, ele se segura. Então, assim, a tendência dele é tentar fazer as coisas com as próprias pernas e por isso ele não prospera mais rapidamente, certo? Ele não faz o que nós chamamos de alavancagem. E se ele não faz alavancagem, sua margem não aumenta, porque o que faz aumentar a margem é a quantidade de produto que você compra direto do fornecedor, certo? E aí, meu caro amigo, a pessoa que tem um pouco de dinheiro, digamos, o cara tem uma padaria, o cara vendeu a padaria dele, aí ele tá com 1 milhão no bolso. Cara, eu posso fazer mais uma padaria, mais 2 padarias. Mas, no fundo, o lucro
dessa minha padaria daria 5%, 6% ao ano. Aí eu coloco esse dinheiro na taxa Selic, ele me dá 13%. O que é melhor, investir na economia real ou deixar o dinheiro rendendo? Obviamente que ele vai deixar o dinheiro rendendo, certo? E assim, isso basicamente faz com que os empreendedores que tenham muito mais dinheiro não coloquem o seu dinheiro diretamente na economia. E por isso que tudo aumenta de preço, inclusive aumenta a inflação, certo? A derrota de tudo isso é que, como a economia ela tende a ficar mais devagar, o que acontece? O governo ele tem que arrumar mais dinheiro, certo? E já que está saindo dinheiro porque as contas estão chegando, está saindo dinheiro porque eu tenho que dar muitos remendos parlamentares. Então o que é que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que taxar. Vou taxar os fundos imobiliários, certo? Mas olha, isso não é jornal novo, certo? O governo sempre tentou taxar fundos imobiliários. Olha aqui, em 2017, o governo Temer estuda tributar dividendos para reduzir imposto de renda, de jornal. É engraçado, sempre estuda tributar, ou seja, eles jogam na mídia, viu qual que é a ideia, se ninguém reclamou. Aí, claro, as pessoas que importam, que são as pessoas que têm mais dinheiro no Brasil, opa, vou tirar meu dinheiro daqui, macho, vou dar o pé. Não tire não, pelo amor de Deus. Faça isso não, é só brincadeira, é só estudo. Tá, 2 anos depois, 2019, governo quer taxar dividendos e juros sobre capital próprio. Aí, tipo assim, governo, juros sobre capital próprio. Então, tipo, depois de dividendos, pingou o dividendo na conta, aí vou fazer o quê? Depois que o dividendo caiu, aí sim é que eu... Não. Cara, o Paulo Guedes, ele é um dos fundadores do BTG Pactual, um dos maiores bancos de varejo. Aliás, é de varejo do Brasil, certo? É de pessoa física, não, pessoa jurídica do Brasil. Aí tá certo. Isso em 2021, tá? 23 de 6 de 2021. Governo estuda taxar dividendos para acabar com juros sobre capital próprio. Entenda. Quer taxar dividendos, meu parceiro. Tudo que você produz, que você tá... A única coisinha que você está fazendo para usufruir do capitalismo, para que sua moeda não derreta, ele quer tirar de você, tá certo? 2023. O que são juros sobre capital próprio e por que o governo quer acabar com eles? Qual é a grande inovação desse problema de hoje em dia, certo? A grande inovação é que, basicamente, o que o governo quer fazer? Anteriormente, o governo chegou assim e disse, não, a gente vai tentar acabar com juros e dividendos, vai tributar juros e dividendos, certo? Então, quando a pessoa que estivesse investindo colocasse lá na bolsa, ele ia dizer assim, olha, imposto de renda, IR. Aí tava lá, você investiu 1 milhão, aí tava lá por mês 8 mil reais. Depois dos 8 mil reais, que aquilo ele estivesse te dando, aí teria 20% a menos de imposto. Aí você ficaria puto, ia reclamar, e todo mundo ia reclamar. Claro, é justo que nós brasileiros pagamos mais impostos? Não. Então, meu caro amigo, as pessoas que têm mais dinheiro, aquele 1% da população que está investindo seu dinheiro, e até aquelas pessoas que têm menos dinheiro e estão investindo para que tenha uma seguridade, já que o governo, junto com a Previdência Social, não vai garantir isso, ele vai chegar e dizer assim, não, macho, tá doido, não vou pagar isso aqui não, certo? Aí o governo espertamente chegou para você e disse assim, não, eu não vou cobrar nos dividendos, mas eu vou cobrar da receita da empresa. Então, antes dele gerar o lucro, ele vai te tributar. Então, tipo assim, gerou gastos, gerou receita, aí nessa receita ele implica o imposto e depois desse imposto de novo que ele tributou, aí sim ele vai botar e vai descontar esses 10 a 20%, certo? Aí quando chegar para você lá no seu aplicativo da corretora, não vai estar dizendo que você foi tributado novamente, certo? É igual aquelas tributações que existem nos postos de gasolina, que não são descritos na fatura porque são tributados antes lá na usina, são tributados e tributados. Por quê? Porque o governo tributa a usina de petróleo, tributa a transportadora, tributa basicamente a distribuidora, tributa o posto, então ele vai tributando todo mundo, certo? Basicamente é isso. Então, meu caro amigo, provavelmente as coisas no geral também vão aumentar por conta disso, entre 10 a 20%, certo? Porque, cara, meu amigo, se você tem uma empresazinha e ela vai aumentar o aluguel dela, ela tem que repassar isso para você que está consumindo, certo? Então, se você gostou, se você entendeu como funciona a nossa economia e por que a gente está sendo roubado, deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.